Attention! This video is translated into English, Spanish, French, Italian, German, Traditional Chinese, Japanese, Arabic, Hindi, Korean, Danish e Hebrew. Olá a todos os amantes da doutrina espírita. Sejam bem-vindos ao canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade, o canal que te ajuda a entender a espiritualidade. Hoje, neste vídeo emocionante, mergulharemos nas profundezas do legado deixado por Allan Kardec, o venerável fundador do Espiritismo. Com a partida precoce deste sábio, assumimos a responsabilidade de continuar sua missão, confiantes na ajuda dos bons espíritos e na indulgência dos nossos espectadores. Este vídeo não apenas presta homenagem à vida e obra de Kardec, mas também explora a essência da doutrina espírita, seus princípios fundamentais e o impacto que teve e continua a ter na vida de milhões ao redor do mundo. Preparem-se para uma jornada espiritual fascinante, repleta de conhecimento, reflexão e inspiração. Não percam essa oportunidade de aprender e se conectar com a sabedoria atemporal que Allan Kardec nos legou. Não esqueça de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar para seus amigos e familiares. Deixe seu comentário aí abaixo se você acredita no Espiritismo e por quê. Vamos começar! Com a partida precoce do venerável fundador da doutrina espírita, assumimos uma tarefa que, em suas mãos sábias, seria simples, mas que nos pesa profundamente. Confiamos, contudo, na ajuda dos bons espíritos e na indulgência dos leitores. Quem, entre nós, poderia replicar a organização e o método do mestre? Somente sua poderosa inteligência podia reunir e transformar diversos materiais, espalhando-os como orvalho sobre as almas ávidas por conhecimento e amor. Incisivo, conciso e profundo, Allan Kardec sabia cativar e instruir com uma linguagem acessível e elevada, distante tanto da simplicidade excessiva quanto da obscuridade metafísica. Multiplicando-se incansavelmente, até então ele dava conta de tudo. Mas o crescimento de suas relações e a expansão do espiritismo o levaram a buscar auxiliares inteligentes. Preparava a nova organização da doutrina quando partiu para um mundo melhor, onde colheria os frutos de sua missão e planejaria novos trabalhos de devotamento. Ele era só. Nós seremos legião. E apesar de nossas limitações, estamos convictos de que nos manteremos à altura se, partindo de seus princípios e evidências, executarmos os projetos que ele idealizava. Seguindo seus passos, com união de esforços para o progresso intelectual e moral da humanidade, o espírito do grande filósofo estará conosco. Que ele supra nossas carências e nos torne dignos de seu auxílio, dedicando-nos à obra com a mesma sinceridade e devotamento, se não com a mesma ciência e inteligência. Em sua bandeira ele inscreveu: trabalho, solidariedade, tolerância. Sejamos infatigáveis, tolerantes e solidários como ele, colocando em prática os princípios ainda em discussão. Convidamos todos a contribuir com suas luzes. Avançaremos com segurança e nossos esforços não serão em vão se, como estamos convictos, cada um cumprir o seu dever, deixando de lado questões pessoais em prol do bem comum. Não há melhor maneira de iniciar esta nova fase do Espiritismo do que relembrar, em breves linhas, a vida íntegra e honrada do sábio, cujo nome será lembrado pelos séculos, cercado da aura dos benfeitores da humanidade. Nascido em Lyon, em 1804, numa família renomada na magistratura, Allan Kardec, Léon Hippolyte Denisard Rivail, não seguiu essa carreira. Desde jovem, sentia-se atraído pelas ciências e pela filosofia. Educado na escola de Pestalozzi, na Suíça, tornou-se um dos discípulos mais brilhantes do célebre professor e um propagador de seu sistema educacional, que influenciou a reforma dos estudos na Alemanha e na França.
Dotado de inteligência notável e inclinação para o ensino, desde os 14 anos ensinava seus colegas. Nessa escola, desenvolveram-se as ideias que mais tarde o colocariam entre os homens progressistas e livres pensadores. Católico de nascimento, mas educado em país protestante, os atos de intolerância que sofreu o fizeram conceber a ideia de uma reforma religiosa, na qual trabalhou por anos, buscando a unificação das crenças. Mas lhe faltava o elemento essencial para a solução desse problema. O Espiritismo viria a fornecer esse elemento e dar uma nova direção aos seus trabalhos. Após concluir seus estudos, retornou à França. Dominando o alemão, traduziu diversas obras educacionais e morais para a Alemanha, incluindo as obras de Fénelon, que o haviam particularmente encantado. Foi membro de várias sociedades científicas, entre elas a Academia Real de Arras, que o premiou em 1831 por uma memória sobre o sistema de estudos mais adequado às necessidades da época. De 1835 a 1840, em sua residência, ministrou cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada, astronomia, etc. Iniciativa louvável, especialmente numa época em que poucos se aventuravam por esse caminho. Preocupado em tornar os sistemas educacionais mais atrativos, inventou um método engenhoso para ensinar a contar e um quadro mnemônico da história da França, fixando datas de eventos marcantes e grandes descobertas de cada reinado. Entre suas obras educacionais, citamos Plano Proposto para o Melhoramento da Instrução Pública, 1828, Curso Prático e Teórico de Aritmética, 1829, Gramática Francesa Clássica, 1831, entre outras. Antes de o Espiritismo popularizar o pseudônimo Allan Kardec, ele já havia se destacado por trabalhos diversos, sempre visando esclarecer as massas e aproximá-las da família e do país. Por volta de 1850, ao ouvir falar das manifestações dos espíritos, Allan Kardec dedicou-se a observá-las e deduzir suas consequências filosóficas. Percebeu o princípio de novas leis naturais, que regem as relações entre os mundos visível e invisível. Reconheceu na ação deste último uma força da natureza, cujo conhecimento esclareceria muitos problemas tidos como insolúveis, e compreendeu seu alcance religioso. Suas principais obras espíritas são O Livro dos Espíritos, 1857, O Livro dos Médiuns, 1861, O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, O Céu e o Inferno, 1865, A Gênese, 1868 e a Revista Espírita, iniciada em 1858. Fundou em 1858 a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dedicada ao estudo desta nova ciência. Allan Kardec afirmava não ter escrito sob a influência de ideias preconcebidas. Homem de caráter frio e calmo, observou os fatos e deduziu as leis que os regem, sendo o primeiro a apresentar uma teoria dessas leis de forma metódica. Demonstrando que os fatos tidos como sobrenaturais estão sujeitos a leis, ele os coloca na ordem dos fenômenos da natureza, destruindo o último refúgio do maravilhoso e da superstição. No início, os fenômenos espíritas eram mais curiosidade do que objeto de reflexão séria. O Livro dos Espíritos mudou essa perspectiva. As mesas girantes foram deixadas de lado e o interesse se voltou para a doutrina que abrangia todas as questões de interesse da humanidade. Com o Livro dos Espíritos, o Espiritismo se consolidou, deixando de ser um conjunto de elementos esparsos. A doutrina chamou a atenção de pessoas sérias e se desenvolveu rapidamente. Em poucos anos, essas ideias encontraram adeptos em todas as camadas sociais e países. Esse sucesso se deve às simpatias que as ideias despertaram, mas também à clareza dos escritos de Allan Kardec. Evitando fórmulas abstratas da metafísica, o autor se fez compreensível,
condição essencial para a popularização de uma ideia. Sua argumentação lógica sobre todos os pontos controversos oferece pouca margem à refutação e predispõe à convicção. As provas materiais que o Espiritismo oferece da existência da alma e da vida futura combatem as ideias materialistas e panteístas. Um dos princípios mais fecundos da doutrina é o da pluralidade das existências, já considerado por filósofos antigos e modernos, mas que permanecia como hipótese. O Espiritismo demonstra sua realidade e prova que é um atributo essencial da natureza humana. Desse princípio decorre a solução de todas as aparentes anomalias da vida humana, das desigualdades intelectuais, morais e sociais. O homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra e por que sofre. As ideias inatas se explicam pelos conhecimentos adquiridos em vidas anteriores. A marcha dos povos e da humanidade pelo retorno dos homens do passado que revivem após progredirem. As simpatias e antipatias pela natureza das relações anteriores. Essas relações, que ligam a grande família humana de todas as épocas, oferecem as próprias leis da natureza como base para os princípios de fraternidade, igualdade, liberdade e solidariedade universal. Em vez do princípio, fora da igreja não há salvação, que alimenta divisões e animosidades, o Espiritismo tem por máxima: fora da caridade não há salvação, ou seja, igualdade perante Deus, tolerância, liberdade de consciência e benevolência mútua. Em vez da fé cega, que aniquila a liberdade de pensar, ele diz: não há fé inabalável, senão aquela que pode olhar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A fé necessita de uma base, que é a compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é necessário compreender. A fé cega não é mais deste século. É ela que cria incrédulos, pois exige a abdicação do raciocínio e do livre-arbítrio. Trabalhador incansável, Allan Kardec faleceu em 31 de março de 1869, em meio aos preparativos de uma mudança de local exigida pela expansão de suas múltiplas ocupações. Numerosas obras que ele estava concluindo, ou que aguardavam um momento oportuno para serem publicadas, virão um dia comprovar ainda mais a extensão e o poder de suas concepções. Ele morreu como viveu, trabalhando. Há anos, sofria de uma doença cardíaca que só poderia ser combatida com repouso intelectual e atividade física. Mas dedicado ao seu trabalho, recusava-se a tudo que pudesse tirar tempo de suas ocupações prediletas. Nele, como em todas as almas fortes, a lâmina gastou a bainha. Seu corpo se tornava pesado e se recusava a servi-lo. Mas o espírito, mais vivo e fecundo, ampliava seu círculo de atividades. Nessa luta desigual, a matéria não podia resistir eternamente. Um dia foi vencida. O aneurisma rompeu-se e Allan Kardec caiu fulminado. Um homem deixava a terra, mas um grande nome entrava para a história. Um grande espírito ia se retemperar no infinito, onde todos os que ele havia consolado e esclarecido o aguardavam. A morte, dizia ele recentemente, a morte fere em golpes redobrados nas camadas ilustres. A quem virá ela agora libertar? Ele foi, como tantos outros, se retemperar no espaço, buscar novos elementos para renovar seu organismo gasto por uma vida de trabalho incessante. Partiu com aqueles que serão os faróis da nova geração, para voltar em breve e continuar a obra deixada em mãos devotadas. O homem não existe mais, mas a alma ficará entre nós. É um protetor seguro, uma luz a mais. Um trabalhador incansável que se une às falanges do espaço. Como na terra, sem ferir ninguém, a cada um saberá dar os conselhos adequados. Ele dosará o zelo prematuro dos ardentes, ajudará os sinceros e desinteressados e estimulará os mornos. Hoje ele vê e sabe tudo quanto previa. Não mais está sujeito a incertezas nem desfalecimentos e nos fará partilhar de sua convicção, indicando-nos o caminho.
naquela linguagem clara e precisa que o tornou um modelo literário. O homem não existe mais, repetimos-lo, mas Allan Kardec é imortal, e sua lembrança, seus trabalhos, seu espírito estarão sempre com aqueles que sustentarem a bandeira que ele sempre soube fazer respeitada. Uma individualidade poderosa construiu a obra. Era o guia e a luz de todos. Na Terra, a obra tomará o lugar do indivíduo. Não nos uniremos em torno de Allan Kardec, estaremos unidos em torno do Espiritismo, tal qual ele o constituiu, e por seus conselhos, sob sua influência, avançaremos a passos firmes para as fases prometidas à humanidade regenerada. Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo e deixe seu comentário sobre essa personalidade que deixou uma obra eterna.